descobrindo a minha real identidade, eu entendi que eu precisava me posicionar em alguns momentos. E foram a partir dessas transformações que eu tive, pessoais, né, descobrindo a minha real identidade, que eu consegui trazer o meu esposo para a jornada também. Então ele já estava, porém agora ele está literalmente junto, de mãos dadas. E que para mim, assim, foi a melhor coisa que aconteceu até agora na minha vida. Porque eu entendo que juntos nós conseguimos alcançar novos patamares. E é interessante quando você cita, eu sei que hoje há uma polêmica muito grande em relação ao matrimônio, quando a mulher fala, eu sou submissa ao meu marido. Gente, esse é um parêntese que abre, assim, coisa Eu ia gigante. comentar justamente sobre isso. Só que, olha que interessante, Deep. Eu vivi e trabalhei durante muitos anos com o Padre Léo. O Padre Léo já é falecido, mas ele era um cara acima da média, estudava demais, fez um trabalho fantástico com dependentes químicos e trabalhava muito também em casais, famílias. Gente, o legado dele é gigantesco. E muito mais do que evangelizador, né? Muito mais. E uma das coisas que ele sempre falava para o casal, e que às vezes as pessoas muitas vezes não entendem, que fala assim, a mulher ser submissa, submissão, ela vem da mesma origem da palavra sublinhar. E olha que interessante, sublinhar é você traçar um risco embaixo. Isso não significa que a mulher está embaixo do homem, mas significa que ela é o suporte, que se ela não tiver ali, o homem cai. O alicerce. É o alicerce. Então, olha que interessante. E quando... E submissão, na verdade, coloca uma missão em conjunto. Uma missão. Sobre a mesma missão, sobre né? a mesma missão. Só que quem de fato assume essa missão, que está à frente, que é aquilo que eu falei, rasga o peito, rasga a camisa e vai, é o homem. Mas quem dá esse suporte, quem apoia, quem ampara, é a mulher. O homem está na frente, às vezes não enxergando algo, porque ele está agindo e a mulher está atrás, olhando, observando, dando as dicas e orientando o caminho. Então, isso influenciou a tua vida, muito, inclusive como esposa e como mãe. Muito, muito. E eu sempre tive esse entendimento que nós estamos sobre a mesma missão. Então, eu entendi a necessidade dele estar junto comigo. Só que eu não precisava impor nada para ele. Porque eu conhecendo meu esposo, eu entendi que se eu chegasse de forma, né, de imposição, ele não iria continuar. Então, eu fui fazendo, né, os cursos, eu fui buscando conhecimento, eu fui me transformando para ele entender que realmente era isso. Mas e esse processo, ele teve algo a ver também, ou que relação teria com a fé? Porque quando eu citei que o início seu, que você disse, sou filha de Deus, como que isso também impactou na fé? Você percebeu que isso auxiliou? E qual a relação desse descobrir quem eu sou com a fé e como que isso tem impactado hoje a tua vida? O teu papel como mãe, como esposa e como mulher. Você percebeu que a partir desse encontro ou não teve encontro, isso mudou? Então, David, foi, né, um dos pontos que eu já comentei, a minha evolução espiritual. Quando a gente saiu do método CIS, outra decisão que eu tomei foi buscar essa intimidade, por favor. Foi buscar essa intimidade com Deus, sabe? Eu sou cristã evangélica desde berço, minha família toda é evangélica, e ao longo desse tempo, né, da minha vida, eu acabei me perdendo. Eu acabei deixando, né, a Deus de lado, deixando a igreja, eu não buscava mais. E quando a gente foi no método CIS, eu entendi da importância de ter essa intimidade com Deus. E aí começou, né? Eu comecei a ler a Bíblia, que eu não lia mais. Eu comecei a escutar louvores, que influenciou muito e que começou a fazer diferença no dia a dia na minha casa. E a gente tomou uma decisão também, que nós iríamos voltar a frequentar os cultos. Hoje nós frequentamos
a igreja da pastora Patrícia, né? A igreja Inclusive, ela teve no podcast. Isso, exatamente. É a igreja do Evangelho Quadrangular. E foi uma decisão que nós tomamos de frequentar os cultos regularmente, para ter essa proximidade com Deus, essa intimidade com Deus. E aí foi onde tudo transformou, né? Na minha casa, na minha vida, no nosso relacionamento. E é incrível porque no decorrer desse tempo, eu tive muitas experiências maravilhosas com Deus. Até mesmo com o meu esposo, né? Momentos de oração. E foi aí que eu entendi o meu papel de mulher, de oração, de mãe, que inclusive no podcast, né, o Dr. Deep falou sobre, juntamente com a pastora Patrícia, sobre a bênção, né, dos filhos. E esse foi um ponto muito relevante nesse período, que eu consegui, né, graças a Deus e ao entendimento, ao conhecimento, ajudar muito o meu filho profetizando sobre a vida dele. Comecei a profetizar, eu entendi a cultura da bênção, né? A pastora Patrícia, né, nos orientou, nos ajudou. E graças a Deus, hoje meu filho, ele é transformado, ele é outra criança. Então, através do meu posicionamento como mãe, através da bênção, né, que Deus deu sobre mim, e eu abençoo a vida dele e a vida da Lavínia. E hoje eu falo assim, até tivemos uma experiência incrível recentemente, eu e meu esposo, orando juntos, assistindo pregações, e ele falou que ele admira muito essa minha evolução espiritual, que eu evoluí não só pessoalmente, mas espiritualmente, como mulher, como mãe, e isso é incrível, porque você saber que nesse processo você está sendo um canal de transformação, de bênção, né? Principalmente na vida daqueles que você mais ama. Você comentou que uma das coisas que te incomodava também era a questão profissional e financeira. Como que você avalia a mudança na sua vida e hoje como você percebe? Teve essa evolução? Você conseguiu encontrar também o teu propósito na vida profissional? Então, esse faz todo sentido, porque foi através da evolução espiritual que eu encontrei o meu propósito. Foi em junho do ano passado. Eu convidei a minha comadre maravilhosa, Marise, que ela está comigo em todas, amo a vida dela, é mais que uma comadre, é uma irmã, é uma amiga que está em todos os momentos. E eu fiz um convite para nós ir na Conferência Plenitude, que é, né, uma conferência da Camila Vieira, né, junto, é o mesmo método, porém ela faz essa conferência somente para mulheres. Tinham 9.000 mulheres em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Uma galera. Uma galera. Mulheres, assim, foi muito espiritual, mas foi espírito, alma e corpo. A gente trabalhou todos os pilares e eu fui de coração muito aberto, sabe, David? Porque eu já tinha percebido a minha necessidade pela vida profissional e financeira, mas eu não via saída. Eu tinha tentado de todas as formas, pensado, vou abrir uma loja, vou fazer isso. Tentei, uma época até vender Tupperware, sabe, para se ocupar, mas nada fazia sentido, porque no meu coração queimava que eu precisava descobrir o meu propósito. Mas não, eu não via uma alternativa. E eu fui na conferência, foi um dia, foi incrível, assim, a gente fala assim que literalmente desceu fogo do céu. E eu escrevi no meu diário, eu falei, Senhor, eu vim buscar uma resposta para minha vida profissional e a minha vida financeira. E eu me entreguei, a gente aproveitou muito, e 12 dias depois, Deus me mandou a Pharmacy. Eu falo que foi Deus que me mandou porque eu fiz prova. Eu pedi confirmação. E ele me provou, ele me mostrou. O que vem a ser essa Pharmacy? Então, a Pharmacy, ela é uma empresa turca, tá? Ela já está há 74 anos, né? Em toda a Europa, no Brasil, no mundo inteiro. E ela é uma empresa que
trabalha com cosméticos, toda a parte de nutrição. Então você voltou para a área da beleza. Eu voltei para a área da beleza. Por isso que eu entendi que o meu propósito está no autocuidado, está na beleza e está a trabalhar com mulheres. E aí eu vou te explicar o porquê. É isso que eu e quem está assistindo quer entender. Porque, veja, essa beleza, então, lógico, existe a beleza estética, exterior, mas também a beleza interior. E que vai além do físico, que vai... Aí entra no além da razão e tudo mais. Mas vamos lá, o que eu estava dizendo dessa farmácia, né? Que você entendeu algo. Só para contextualizar, eu passei por um processo, né? Contando a história, eu precisei descobrir a minha real identidade para depois entender sobre o meu propósito. E a Farmacy, eu falo que foi Deus quem me mandou, porque uma amiga chegou até mim e ela falou, eu preciso te apresentar uma oportunidade. E eu falei assim, como assim oportunidade, né? E foi uma fase em que eu estava com a minha beleza externa muito debilitada. Mesmo que eu já estava buscando, né, a minha real identidade, eu estava com a minha beleza externa muito debilitada. Pós-parto, foi? Não, foi quando eu tava tomando Roacutan. Ah, tá. Uma fase que eu tinha muita acne, a minha vida inteira eu tive muita acne, muita espinha, e eu tava fazendo um tratamento com Roacutan. E ela veio e ela me apresentou os produtos. E eu passei, eu já falei, uau, gostei, foi bom pra minha pele, porque quando a gente toma Roacutan, o doutor pode falar, né? A pele fica muito sensível, resseca, então não é qualquer produto que você pode usar. E ela veio e me apresentou, e nisso, eu cheguei em casa e falei pro Marcelo, vida, pode ser uma oportunidade pra mim, eu não vou deixar essa oportunidade passar. E é sobre isso também, sabe, David e Dr. Deep? Uma coisa que eu quero falar é a gente estar sensível. Muitas vezes a gente pede as respostas para Deus, mas a gente não tá com os ouvidos sensíveis a ouvir as respostas. Acho que na maioria das vezes, né? A gente... eu acho que é até uma tendência normal da gente falar mais do que ouvir. E a gente fala com Deus e pede, mas não deixa Deus falar com a gente. E Deus é muito sábio, ele propositalmente ele nos dá as respostas de uma maneira que a gente nem imagina, justamente para saber se você está conectado ou não. E a gente quer a resposta de uma forma, mas não é a forma que ele age. E foi muito rápido, assim, eu falo que eu já agarrei a oportunidade, então ela me apresentou na sexta-feira, eu já entrei, já comprei os produtos, enfim, e eu entendi que poderia ser a oportunidade da minha vida, e realmente foi. Na outra semana as pessoas já me chamaram, porque assim, na farmácia a gente consegue liderar equipes, né? A gente compra todos os produtos da farmácia, tem uma distribuidora aqui em São Paulo, e aí nós fizemos equipes. A gente ajuda, traz essa oportunidade para outras pessoas se tornarem donas do seu próprio negócio, entendeu? E seriam aí, esses produtos que estão aqui. Exatamente. Então, é toda a parte de nutrição, skincare, maquiagem, perfumaria, cosméticos em geral. É uma gama de mais de 500 produtos. Quando diz, nesse ponto, as mulheres entendem bem mais. Se eu for falar desses trem de maquiagem, eu já me perco. Só que eu quero aproveitar... Só sabe que é caro, né? Só ainda mais importado, né? Só quero aproveitar e dar um foco aqui. Por quê? Já quero abrir um parêntese aqui, lembrando, gente, ó, tem aqui... sei lá, máscara, não sei porque serve, mas é máscara, você deve saber. Máscara de cílios. Isso aqui parece uns lenços umedecidos. Esse daqui que eu falei que eu vou segurar para mim, que é o chá para emagrecer. Um shake, um perfume, não uma... fixador. Um fixador. Gente, esse é um dos kits que vai estar no sorteio. Mulherada hoje vai... Entra na live, ó. Você tá na live, chame a filha, chame a amiga, manda pra vizinha, manda pra vizinha, fala, ó, entra na live. Pras amigas, pras inimigas, né, David? Pra deixar todo mundo bonito. Todo mundo. Entra na live e diz assim, eu quero. E aí você vai concorrer, no final nós vamos ter o sorteio desse kit aqui. E tem mais um outro. Tem batom. Inclusive então, é o que eu estou usando. Olha aí, batom. Aqui entende, hein? Aqui entende de maquiagem.
faz uma maquiagem linda em 5 minutos. É isso aí, é sobre isso, sobre Eu praticidade. vou guardar esse aqui. Ô, Gente. David, deixa eu então já Ó, o kitzinho maravilhoso. O que tem que fazer, Dip? entrar na live e digitar lá Eu nos Nos comentários. comentários, eu quero. Maravilha. Eu vou trazer então uma pergunta para Ana Paula sobre essa questão da vaidade. A gente sabe que é um tema bastante discutido, inclusive com contextualizações bíblicas. Salomão fala bastante sobre vaidade. Tem algumas outras passagens também, né? Eclesiastes, João. Eu separei uma aqui de Provérbios que eu achei mais compatível com a nossa Olha, a gente não combinou, mas eu também separei Provérbios 31, 30. Isso aí, Estamos sem conectados. combinar, viu? A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Exatamente. E baseado nisso, Ana, então eu queria que você dissesse para o nosso público qual que é a diferença entre a valorização excessiva e a valorização saudável e a vaidade excessiva. Pergunta boa essa. Qual é o limiar, né, que divide uma da outra para as pessoas saberem, né, as mulheres em especial, que você está trazendo esse conteúdo para elas, até onde eu posso ir? Até onde isso de fato é algo construtivo e a partir de onde isso começa a talvez se tornar um pecado? Então, Dip, até foi um tema bem importante, que é muito relevante, né? E é importante a gente reconhecer que autocuidado não é pecado, né? Falando de uma forma cristã. Ele se torna uma armadilha a partir do momento que a gente começa a idolatrar. Então, qual é a diferença? A autovalorização saudável é quando a gente realmente entende sobre a nossa real identidade. O que Deus fez nós para ser. E quando a gente fala de vaidade excessiva, é quando a gente se preocupa muito com o caráter de fisionomia, o que as pessoas vão pensar. Eu preciso me arrumar, eu preciso me maquiar para mostrar para as pessoas quem eu sou. Mas de fato elas não são. Então acaba se tornando uma vaidade excessiva e assim se passa a ser uma idolatria. Ou seja, está querendo mostrar apenas o exterior, Exatamente. mas não se preocupa com o interior. Exatamente. É uma necessidade de aprovação, né? Estar pensando, não, eu vou me maquiar, eu vou... Até mesmo procedimentos estéticos, né? Sim. Eu preciso modificar, porque senão... eu preciso da aprovação das De pessoas. ser aceito pela sociedade. Exatamente. E não por ela mesma, E não né? por ela mesma. E aí vai entrar até a gente estava conversando anteriormente sobre a questão do perdão e tudo mais, o auto-perdão, que talvez seja o ponto inicial disso tudo, viu, David? O auto-perdão, onde você realmente entende, né, as suas fraquezas, as suas debilidades, as mentiras que você já expressou e você consegue se perdoar pelos seus erros, né, pelos momentos em que você não serviu a Deus, pelos momentos em que você foi maldoso ou não foi acolhedor ou de fato teve uma atitude que Cristo teria naquela situação. Então, quando a gente perdoa nós mesmos, né, pelos erros que nós cometemos e pecados contínuos, principalmente nos nossos passados, e o nosso passado, na verdade, é uma hora atrás, né? E falando sobre isso também, sobre a autovalorização saudável, é a gente lembrar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a gente falou sobre isso na live passada, que eu acho. Sim, com o Felipe. Isso. Uhum. Então, a questão de autocuidado é a questão de cuidar do templo do Espírito Santo. E eu quero trazer uma passagem em 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 7, que diz o seguinte: Mas o Senhor disse a Samuel: Não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. E faz todo sentido, né, com a questão da autovalorização saudável e da vaidade excessiva. E nós, porque o Senhor não vê. Não vê. A E nós aparência. estamos contemplando tudo, né? Porque a gente procura trazer o que
nos nossos podcasts, o que está no nosso coração mesmo, né? A gente diz que realmente os convidados são enviados e o nosso conteúdo é definido muito pautado nessa questão da espiritualidade e Deus vai conduzindo isso da melhor forma. Então nós estamos trazendo um conteúdo que está vindo de dentro de nós, sem ter algo programado, planejado, e nós estamos bonitos também, né, David? A gente está cuidando Com certeza, shape, cuidando, né? A pele tá bacana, a barba hidratada, né? Fazendo atividade, pondo o corpo em movimento, atividade física, mas pensando sempre que, de fato, o espiritual, né? O nosso interior é o que fundamental. É o que tem mais valor. E só falando sobre aparência, porque o Dr. Deep me conhece há mais tempo, eu, nesse processo da jornada, eu tive uma transformação na aparência também. Porque a partir do momento que a gente descobre a nossa real identidade, algumas coisas não fazem mais sentido. Eu era uma pessoa que eu precisava muito da aprovação das outras pessoas. Eu, por exemplo, eu usava cílios postiço, eu vivia sempre impecável, maquiada, eu não saía de dentro do quarto sem passar maquiagem. Ganhou um apelido? Um apelido. Pode falar se tem Barbie, né? Barbie. Sim, gente, eu vivia impecável aos olhos dos outros, mas por dentro eu era vazia. E a partir desse momento eu comecei a entender algumas coisas. A primeira coisa que eu fiz que foi tirar os cílios postiço. Eu entendi que não fazia mais sentido, que eu não precisava mais disso. Acho lindo, não tenho nada contra. As pessoas podem muito usar. Prático, podem usar. Mas pra mim não fazia mais sentido. Eu entendi que era alguma coisa que eu tava colocando que acabava... Pra compensar, né? Pra compensar. E acabava até... pesando o meu olhar. Quando eu tirei os cílios, né, o alongamento, as pessoas falavam, nossa, você tá diferente. O brilho dos teus mais olhos leve. tá diferente. Compensar o vazio, né? Exato. Que a gente tem, o vazio interior. E muitas pessoas não conseguem assumir a real identidade, assumir a sua fisionomia natural. Precisam de máscaras, precisam, né, de maquiagem. Não que você não pode usar. Eu adoro, eu sou suspeita, claro que hoje eu só uso Pharmacy porque tem uma pegada mais natural, realça a beleza, tem benefícios também, então cuida da pele enquanto embeleza. Tudo isso a gente vai descobrindo, né, no meio do caminho. Mas eu falo assim que a partir do momento que você descobre a sua real identidade, muitas coisas começam a não fazer mais sentido e outras começam a existir. E no teu ponto de vista, Ana, você acha que as pessoas que estão em torno, eu vi que você deu uma leve pincelada, mas você acha que as pessoas conseguem perceber essa mudança? E vou te dizer, até porque eu gostei de uma frase que falou assim, parece que eu tirei uma máscara. Eu vejo assim, tipo, que às vezes, e aí volta novamente naquele assunto da gente querer que as pessoas nos vejam. É quase que aquela coisa assim... Nós estamos aqui, então eu passo uma postura, que eu sou fino, elegante, que eu tenho palavras polidas, mas é a hora que eu estou sozinho ou que eu estou com determinadas pessoas, aí é palavrão, é xingamento. É onde vem a tua verdadeira identidade. Onde vem a verdadeira identidade. Você acha que as pessoas conseguem ou conseguiram, no teu caso específico, conseguiram perceber essa mudança da Ana para Ana nova? Ai, com certeza. Eu sou suspeita em falar, né? Mas as pessoas vêm até mim e relatam. Elas falam, nossa, você tá muito diferente. Mas eu percebo que não ela é uma diferença ampla. Mas pra mim é natural, porque eu estou sendo quem realmente Deus me fez pra ser. Pra mim é natural. Mas antes eu tinha muita dificuldade em falar não, por exemplo. E hoje, se é uma coisa que não faz sentido pra mim, claro, com muita educação, com muito cuidado, né, com muita empatia, eu falo, olha, isso realmente hoje pra mim não faz sentido, agradeço, né? E isso foi uma coisa que eu desenvolvi também, foi uma habilidade, porque dizer não hoje em dia é muito difícil. Fácil. Não é fácil. E o Dr. Deep, né, meu compadre amado, ele pode falar um pouquinho mais dessa transformação, o que ele vê,
Porque pra mim falar de mim é fácil, né? Ó, essa transformação ela é tão impactante, que talvez você nunca tenha ouvido falar disso. E você é um cara rodado, vivido, tá? Que isso muda de fato até a nossa expressão facial, tá? Eu tenho essa cara, esse vinco aqui assim no meio, parece que eu sou meio bravo, mas isso aqui é uma marca mesmo registrada que vem de família. Mas a minha esposa, a Má, ela tem alguns momentos que o Face ID do celular não reconhece ela. Acredita nisso? É verdade. Eu também. Olha só. Aconteceu com você? Muito. Então, pronto. Essa Né? Tá semana. aqui a declaração que eu acho que já mostra de fato o que significa. Porque assim, mas é físico. Como assim? É o mesmo rosto. Não, mas a expressão é outra. A expressão. Agora, eu sempre falo assim, ó. Será que é você mesmo ou será que é o teu irmão gêmeo? Ou é alguém semelhante a você? O Face ID trava, não reconhece. Às vezes tem que refazer o Face ID para conseguir você utilizar o desbloqueio. Eu vejo como essa questão da expressão ela é real e a gente percebe, né? A gente percebe a diferença quando a pessoa ou tá braba, ou tá irritada, ou tá feliz, ou tá tudo bem. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu não consigo esconder. Se alguma coisa não me agrada, eu não consigo tá ali sorrindo, não, tá tudo bem, não. Eu vou fechar a cara e não tá bem, não. E eu acho que talvez por causa de tudo, da forma, acho que vem muito da personalidade. Tem pessoas que, vamos dizer, o Deep falou uma coisa, a pessoa não gostou, ela tá ali sorrindo. Eu já sou diferente, a pessoa falou uma coisa, não gostou, já fecho a cara, a pessoa vai perceber Sim. que eu não gostei. Só que eu acho que isso também entra muito, que a partir do momento, claro que é mais difícil, e hoje eu tenho trabalhado isso também, nesse autoconhecimento, a gente consegue deixar vir à tona algo melhor. Só que é algo que é visível, né? É visível nas pessoas. Isso não significa você não querer levar desaforo para casa. As pessoas se julgam muitas vezes autêntica com essa frase. Eu não levo desaforo para casa. Não, pera lá, você pode levar desaforo para casa, sim. Se aquele momento não for um momento para você rebater uma crítica, se aquela maneira que essa crítica foi colocada não foi uma maneira justa, ou se você acha que você vai aumentar esse problema se posicionando naquele meio com aquelas pessoas. Então, absorva aquilo, trabalha a tua paciência, a tua resiliência e procure um momento para falar. Mas isso não tem é autenticidade. Só que isso tem muito a ver com isso que você falou. Eu preciso trabalhar isso em mim. Trabalhar igual trânsito. Aí entra esse autoconhecimento, você não conhecimento tem de crise Deus. de ira no trânsito? Oxi! Quem que não tem? De mandar pessoas, às vezes, que te cruzou, que não respeitou, ver um pedestre na faixa, passa. Esses dias eu chegando na academia ali, um carro quase me atropelou, no centro, na rotatória do centro, com câmera, tudo, eles descem ali na União da Vitória e não param na rotatória. E eu tava na faixa, tranquilo, ele simplesmente veio e passou, mas assim, do meu lado, sabe? Dá vontade de virar e falar, vai para aquele lugar, né? Mas assim, a gente tem que trabalhar essas crises de ira que nós temos e entender que isso aí também vai nos forjando, isso aí também vai trazendo novos significados, né? E uma habilidade também que a gente vem desenvolvendo, né, juntamente com a inteligência emocional, é isso. É a gente entender que muitas vezes o outro, ter empatia pelo outro, que o outro está passando por dificuldades, por problemas, e que muitas vezes se a gente acabar repreendendo, vai piorar a situação. Sim. E a gente ter empatia e entender que é sobre a pessoa, não é sobre nós. Isso. É o que eu sempre digo, né, David? Quando nós vemos uma atitude, às vezes, assim, que traz uma emoção, um calor maior, ou que a pessoa chega e fala, ou xinga, ou enfim, né, algo assim mais pesado, a pessoa está exteriorizando o que tem no coração dela. Você entende? Então, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam, poxa, Deep, poxa, professor, tal, fulano, às vezes, né, falou isso e aquilo.
Isso é o que está no coração dela, não é sobre mim. Você entende? Então, eu vou olhar para trás, vou lá querer tirar satisfação. Não vale a pena. É sobre ela, não é sobre mim, né? Por isso que a gente precisa saber quem de fato a gente é e por que a gente está aqui. E quem nos colocou aqui. Quem nos colocou aqui. Mas qual seria uma estratégia prática, então, na hora que a emoção bate forte, na hora que seja cansaço, culpa, medo, e que a gente reconhece, ou até mesmo esse sentimento que às vezes a gente acaba se irando, embora a palavra vai dizer, e Paulo vai dizer, mesmo em cólera não pequeis, não quer dizer que a gente não vá se irar, que a gente não vai ficar irritado, mas mesmo nesses momentos a gente não fazer besteira. Como fazer isso através dessa inteligência emocional? Que estratégia usar para você não explodir? Olha, no meu caso, né, o que eu faço, principalmente com os filhos, que é o maior desafio, né? Os hoje, de casa. Os de casa. É respirar e o amor. O amor, constranger em amor, hoje, mesmo que você esteja no momento mais irado, mais difícil, é você literalmente amar a pessoa. Porque não tem outra forma. Eu, com o Theo, eu já tentei todas as formas. Em momento de ira, de birra, eu seguro, muitas vezes eu já bati a palmada santa, né? Porque a gente precisa pôr limites, né? Limites. Quem nunca deu um tapinha? Mas... Eu pendurei a cinta no pescoço já, essas coisas, para intimidar a criança. Agora, algumas coisas a gente vê que fez errado, de fato. Claro, viu? E a correção, eu falo assim, a correção ela é fundamental, e precisa. Sim. Precisa dessa correção. Que a gente não está falando de espancar, que é bem diferente do que você pegar e dar umas palmadas, dar uma... Gente, se for olhar, eu lembro... Mas não precisa arrancar a orelha, né? Não, mas uma puxadinha, uma torcidinha. Quando vão segurar firme no braço e olhar firme e falar, senta aqui! Quieto! Porque o Theo, eu acredito que ele tem um nível de dominância muito grande, né? Muito alto. Que vem muito do perfil da pessoa, né? Exatamente. Hoje eu consigo identificar, mas eu entendi que se eu bater de frente com ele, é pior. Então, teve uma situação que ele não queria ir para a escola e eu tentei, assim, eu passei por todos os estágios. Eu conversei, eu tentei na boa, eu segurei, eu dei umas palmadas e ele não queria ir para a escola. Ele tentou se jogar da janela do carro. E aí... Ele é fera. E aí, sabe o que eu fiz? E assim, ó, nos berros, parecia que tava matando, literalmente. Eu tirei ele do carro, eu olhei nos olhos dele e eu falei, venha que a mamãe te ama. Foi um abraço. Foi um abraço que resolveu a situação. A vontade era matar. Torcer as duas orelhas. Era matar. Pôr de castigo, repreender. Mas aí, no momento, assim, porque eu sempre peço pra Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento, porque não somos perfeitos, né, David? Temos falhas, temos, né, muitas vezes cometemos erros. Com certeza. E ali eu entendi que Deus me deu sabedoria. E eu dei um abraço nele, eu falei que eu amava ele, que tava tudo bem, que era pra ele se sentir protegido e amado. E a criança, ela é só emoção, né? A criança é só emoção. Trabalha com emoção, né? E as nossas emoções de adultos... Reflete. Não, elas são uma criança. Sabia disso, David? As nossas emoções, elas são infantis. Como assim, Dip? Com certeza já gerou dúvida em muitos que estão ouvindo. E como que... As nossas emoções são crianças. São infantis. Infantilizadas. A gente envelhece com essas emoções primárias infantilizadas. É quase aquela brincadeira que os caras falam que o homem nunca sai da quinta. A crise de ira que a gente tem no trânsito, por exemplo, é infantil. Você sabe que aquilo não tem nada a ver. E não vai resolver. Não vai resolver, você vai xingar a pessoa, você vai abrir o vidro, você vai discutir com a pessoa.
Pra quê? Agora eu acho que um pouco Você entende? disso Você- também por está isso na que você cultura. Você tem que dar aquele tempo, né? Olhar pra cima e deixar com que a razão domine a tua emoção. Então, eu vou te dar um exemplo bem simples, tá? Dia Internacional da Procrastinação. Qual que é? Deixar para amanhã. Não, e qual que é o Dia Internacional da Procrastinação? Segunda-feira. Quer É dizer, o dia depois eu interna- faço. É o Dia Internacional. Quem que tá te comandando? A tua emoção. Emoção. O teu cérebro, a emoção. Não, não vai, hoje tá frio. Ah, tá chuviscando. Tá tão gostoso na cama. Ó, você tá cansado, você trabalha tanto, fica mais um pouco. Pra que você vai pra academia? Pra que você vai sair trabalhar agora? O que a gente tem que fazer? Pegar o nosso racional e falar pro teu cérebro. Não, você não manda em mim. Eu que mando em você. Eu vou. E se você não faz isso, ele te domina. Ele te domina, ele te domina. E aí você se sente naquela zona de conforto porque É mais fácil. Tá sendo fácil para você. Você entende? Então é basicamente isso daí, né? A gente tem que ter sempre esse almático, né, que envolve emoção e razão, trabalhando em equilíbrio. A emoção é muito boa, né? A emoção nos faz chorar de alegria, chorar de tristeza, né? Sorrir, ter momentos de maior intimidade, de solidão, socializações, as expressões é o que de fato dá, vamos dizer assim, dá cor, dá vida para as relações humanas, que é o que a gente tem de mais importante aqui na Terra, né? São as relações entre os humanos, depois, né, de adorar a Deus, entender que Ele é maior e Ele que é o responsável por isso tudo, é entender que nós temos relações humanas, né? Amar ao próximo, amar a esposa, amar aos filhos, e é importante a gente estar preservando isso, por isso que nós temos que evoluir, né? Nós não podemos, entrando na pergunta que você fez para Ana, para tomar essas decisões é importante a gente ter conhecimento também. Com certeza. Né? Porque senão você vai agir só na emoção. Só na emoção. Se você não tem um conhecimento embasado, né? E as emoções estão volta naquilo que tu falou. É como uma criança e às vezes mimada. Mimada. Isso aí. Gente, Birrenta, né? Aquela criança que se joga no chão. Você entende? E olha como a gente contorna isso fácil, né? Sim. Você não viu meu afilhadinho ali até hoje? Ele se jogou no chão, não sei o que, eu falei uma frase, ele parou de chorar na hora. Ontem eu fiz a mesma coisa. Ele se jogou, porque quando tá com os pais, a criança, ela faz mais birra. Mãe é né? manha, né? Mas eu dobro ele assim, ó. Rapidinho. Rapidinho. E antes, não. Ficava brava com criança que faz birra, não pode, tem que pegar, pôr em pé, ensinar. Mas não é, cara. A criança é pura emoção. Então, se você falar pra ela, olha lá, olha aquele cachorro que tá passando correndo ali. Já tirou o foco. Pronto. Muda o foco. Tira o foco, a criança já muda a emoção dela para outra. E olha que a gente interessante. foca amplia, né, David? Ah, com certeza. Pensa no binóculo. Ó, eu tô olhando o pico daquela árvore, da copa daquela árvore. Se eu colocar um binóculo aqui Vai ver agora, pertinho. eu vou ver só ela. Agora, se você. E interessante essa comparação, porque se você olhar o binóculo do lado normal, ele amplia o monte. Agora, se você virar ele afasta. Ele afasta e afasta o monte. Eu tô vendo a pessoa que me fechou no trânsito, quase me atropelou. Foquei. Ah, você não pode fazer isso, eu não sei o que. Traz pra cá, amplia o teu foco. Eu vivi uma experiência de... Cara, meus filhos me esperando em casa, minha esposa me ama, tô indo trabalhar, Deus me dá saúde, me dá vida. Mudei o foco, reduzi aquilo, ficou tão pequeno que não significa nada pra mim. Viu? Eu vivi uma experiência bem interessante disso. Eu estava em Roma e aí eu peguei um táxi e estava indo até o Vaticano. No caminho, uma pessoa entrou e cortou a frente do taxista. Um italiano bravo. Nossa, não, olha só, ele parou o taxímetro, ele deu um pause no taxímetro, seguiu o motorista que fechou ele e eu e minha esposa dentro do táxi. Uau. Ele seguiu por umas 6, 7 quadras até que ele conseguiu, fechou o cara, desceu do carro,
foi na janela do cara que fechou, ele xingou um monte em italiano, falou, não vou falar em italiano porque eu também não sei, não vai resolver. Cazzo, porcodillo! Mas xingou um monte. Aí voltou, entrou no táxi, eu só entendi que ele falou assim, agora tá certo. Aí voltou pro caminho onde ele estava, a partir de um ponto ligou o taxímetro e nos levou ao ponto. Deixou a criança dele agir. Aquilo me chamou a atenção, o cara parou a viagem, parou de cobrar o táxi para ir brigar com quem fechou ali, uma fechada simples, não foi nada extraordinário. Só que aí agora vocês falando, eu pensei justamente nisso. Como é fácil num momento desse ocasionar uma tragédia. Muito. Que o cara, às vezes, também o outro tá nervoso, tá irritado, tá com um problema em casa, com o filho, com a esposa, no serviço. E aí o cara, daqui a pouco, um vem daqui, xinga daqui, outro xinga de lá. Quando vê, daqui a pouco, deu uma tragédia, um mata o outro, e aí? Como já aconteceu muito, E muito, né? e muito. Gente, olha como... Eu ia contar uma história minha que aconteceu com meu filho, mas senão a gente não consegue dar continuidade, porque é muita história, né? Aconteceu com meu filho num curso que a gente foi fazer e a pessoa foi extremamente mal educada com ele, pediu para ele se retirar da fila. Se retirar não, né? Sim. Sai da fila, ele estava com a minha filha junto e ele me contou aquilo, ferveu meu coração e eu tentando, né, equilibrar e trazer o racional até que chegou um momento que eu vi a pessoa e eu fui tirar satisfação com ela. E meu filho tinha 16 anos de idade, entendeu? Extremamente educado, não é aquela pessoa que tem maldade no coração, nada disso. Então assim, a gente faz, me arrependi depois, pedi perdão a Deus, né, me perdoei e pedi perdão a ele porque eu dei um péssimo exemplo para ele. Um péssimo exemplo. Fala, é um momento que, como diz, é um momento que às vezes pode mudar tudo na história. Para ruim. Para ruim. Porque assim, a gente ensina as pessoas, ensina os filhos, ensina os alunos falando. Numa aula, praticamente você fala. Fala, conta, expõe aquele conhecimento embasado na literatura, coloca suas experiências, mas as ações elas trazem mais importância, mais informação, fixa mais do que Como diz, as palavras comovem, mas é o testemunho que arrasta. Isso. Exato. Então, no É o caso, exemplo, né? eu tive É o uma exemplo. ação, é o exemplo. Eu tive uma ação. Eu sei que aquilo vai marcar para ele. Então, eu tenho que ressignificar e falar, ó, fiz errado. Porque eu poderia, né, no meu orgulho, falar, não, eu tô certo. Pô, ele te maltratou, ele foi mal educado contigo, te xingou, entendeu? Te desrespeitou. Então, para te honrar, eu vou tirar satisfação com ele. Você tem que ser assim. Homem tem que ser assim. Ridículo. Tem que ter essa postura. Ridículo. Atitude de criancinha. Eu sempre falo birrenta. que nós somos exemplo, né? Nós somos exemplo, principalmente para os nossos filhos. Então, muita coisa, muitas atitudes, até a comunicação da minha filha, a comunicação do meu filho, é o que ele espelha da gente. Então, que tipo de ações a gente tem tomado? O que a gente está passando para os nossos filhos? Nós literalmente estamos sendo exemplo de ser humano, exemplo de pessoa. Então, essa é uma questão que que eu sempre me cobro muito. Qual é a mãe que eu estou sendo para os meus filhos? Como eles me veem? E é um questionamento que eu trago para eles também. E você falou sobre o egoísmo, sobre o amor, né? O amor é a chave assim do fortalecimento das relações, de trazer assim pertencimento à criança, de você auxiliar em toda a construção, né, dessas questões psicoemocionais, sociais do ser humano. E sabe qual que é o adjetivo ou o sentimento que vai contra tudo isso aí, que na verdade coloca para um caminho contrário, ou seja, deteriora as relações, que mais nos afasta de Deus? Qual que vocês diriam? Assim? Uma pergunta agora para vocês. Não é o amor, né? Não é a raiva.
que mais A nos raiva, na afasta verdade, de é uma Deus? emoção primária, né? Não é a raiva, é. Orgulho? Não. Vai acabar caindo em orgulho, mas não é. E eu fui até estudar Olha. sobre isso e escutei um evangelizador falando sobre essa questão e me fez pensar porque eu não tinha caído essa ficha para mim, sabe? Eu vejo que acho que uma das coisas que mais nos afasta de Deus é quando a gente. Aí entra no que a gente começou falando, quando a gente não se conhece. Quando eu não sei quem eu sou, eu aceito qualquer coisa. Então, ele traz como o egoísmo. O egoísmo Quer dizer, eu só penso em mim. Vamos dizer assim, é um veneno que mata tudo. Porque Nossa, eu acho que, de fato, é tudo que Jesus não fazia, né? Ele repudiou, né? Quando que Jesus foi egoísta? Nunca. Amava, Pois estava sempre pensando no outro. Amava, compartilhava, perdoava. Então, sempre o próximo. O próximo. O próximo. Então, o egoísmo é algo que é muito assim, nos fecha, nos coloca num mundo diabólico e quebra qualquer princípio, né, que nós Ó, então, se valendo-se disso, podemos Deep, colocar em prática. eu já estava pensando em ficar com isso aqui para mim. Então, agora eu vou deixar para ficar pro sorteio. Não vou ser egoísta, vou deixar pro sorteio. E já quero lembrar você, então, gente, antes da próxima pergunta que nós vamos fazer para Ana, que você já escreva aí na live, eu quero. Por quê? Porque daqui a pouquinho nós vamos ter o sorteio de 2 brindes. Hoje vai ser 2 brindes, não é um só. Nós vamos ter o sorteio do nosso kit da Bolano, Casas de Chocolate, onde você vai poder se deliciar com os produtos de altíssima qualidade, e teremos também o sorteio desse kit, desse presente oferecido pela nossa entrevistada, pela Ana. Então, que está aqui um kit de embelezamento, porque a gente tem que pensar na beleza interior e na beleza exterior. Então, vai ter daqui a pouquinho o sorteio desses 2 kits. E quero lembrar também aqui dos nossos apoiadores. Então, a Marabá Churrascaria, há mais de 50 anos servindo com tradição e qualidade. A Bolano Casas de Chocolate, onde a gente vai ter esse brinde maravilhoso. E a gente está degustando também aqui uma bolachinha da Bolano, gente. Bom demais. Essa de chocolate suíço é... Surpreenda quem você ama com produtos de qualidade. E pode pedir pelo delivery. Também a Ótica Especialista, nossa parceira desde o primeiro podcast, onde você é convidado a enxergar o mundo com estilo e preço baixo. Produtos de qualidade e preço baixo. Inclusive, viu, David, nós vamos convidar a Caroline, que é empresária, ela é digital influencer e uma menina incrível, que hoje está à frente dos negócios da Ótica Especialista, e ela vai ser nossa convidada do podcast. Vai estar no podcast trazendo histórias de sucesso, de superação, de perseverança. Ela né? é maravilhosa, é minha amiga. Olha aí. Então, já fique sabendo, logo, logo ela vai estar aí conosco, nossa apoiadora também no podcast. A Caroline. Choca. Queremos também hoje lembrar de mais apoiadores, que é a Clínica de Urologia DIP, Dr. Luiz Fernando DIP, cuidando da saúde do homem e da mulher. Inclusive, já estou pensando, doutor, que faz tempo que eu não cuido da saúde. Acho que a hora que acabar o podcast, já não sei se está com os equipamentos, já vamos fazer uns testes, medir o coração, a pressão. Conhecer a identidade da tua próstata. Não. Esse não. Que agora tem exame de sangue. É bem... Isso ainda é tabu. Vai lá que você vai ver daí. Não. Você que está assistindo, vai lá. Então, Clínica de Urologia, Dr. Deep. Ai, gente do céu. Recomendo, esse eu recomendo. Fala assim, ainda não testei. A Vertex Soluções em Energia, aonde você economiza de verdade com sistema fotovoltaico, trazendo, além de um serviço de qualidade, economia para o seu bolso. E a HMM,
Por que 8 men? São 8 homens. A palavra já diz Uau. isso. É uma equipe grande. Precisa saber que por trás dos bastidores tem 8 pessoas aí, 8 homens que estão cuidando da parte Oito meninos, de... 8 David. meninos. Meninos. 8 meninos cuidando. Empreendedores. Hoje estão sendo os maiores do mercado aí, trabalhando com Cuidando audiovisual. Audiovisual, geração de conteúdo para podcast, para Investindo em material redes sociais. qualificado. São, acima de tudo, seres humanos incríveis, super prestativos, estão sempre com a gente, participando, trabalhando, não tem preguiça e tem uma fé inabalável, tenho certeza disso. Inclusive, eu gostaria de elogiar, doutor. Seus conteúdos estão incríveis. Viu só? Uau, o povo Bem tá assessorado, né? muito, muito. Os Material, meninos aí são incrível. Então, muito bons. Você que precisa de um documentário ou de um filme da sua empresa, tá aí a oportunidade. Você vai poder achar nos comentários, não sei se aqui, ali ou para baixo, mas você vai achar a logo, o telefone, é só entrar em contato, que não tenha dúvida, vão te atender super bem. Estamos aqui com o Fernando e com o Guilherme, que são os sócios proprietários da empresa, que a gente tem um contato, um diálogo muito aberto e eles são bem receptivos, enfim. Então, não Só esqueça, qualidades. isso aí, não esqueça de escrever agora aí na live, eu quero. E escrevendo eu quero, você já está concorrendo a esses 2 kits maravilhosos. Eles têm drone, tem um super drone coisa aí que anda, chique. acho que 50 quilômetros dele. Não vai até... Acho que até Santo Antônio é capaz dele Filmando chegar esse tudo. drone. Uau. Ele Olha anda aí, por gente. tudo. Entra em contato. E agora, voltando então para a pergunta. Ana, conta para nós. Hoje você é uma mulher realizada como mulher, mãe, esposa e empresária? Você conseguiu encontrar o teu propósito ou você acha que ainda pode ir além? Da razão? Com certeza. Como diz, além da razão e do óbvio. Sim, David, eu acredito que todos os dias eu venho encontrando o meu propósito. Desenvolvendo esse trabalho junto com a Pharmacy, mentorando mulheres e liderando uma equipe de mulheres, eu entendi que realmente é isso, né? É isso que Deus me fez para ser, para resgatar identidades, resgatar autocuidado, porque muitas vezes as mulheres me procuravam, Ana, como que você consegue conciliar a maternidade com a vida profissional? Muitas mães, né, me procuravam e falavam, eu consegui ver que realmente existe uma saída, que eu posso trabalhar de casa. Enxergar a maternidade não como um problema, né? As mulheres, muitas vezes, elas veem a maternidade como um problema. Exatamente. Por quê? Porque vai atrasar. Não, vai atrasar e impactar no corpo. Impactar. Né? E aí, muitas dessas mães, elas se deixam. A fisionomia, o corpo, não se cuidam, elas se dedicam extremamente ao filho, enfim, aos afazeres, e esquecem da sua beleza exterior, da sua beleza interior. E foi através disso, assim, que cada vez eu tenho mais certeza que Deus me fez para isso. Porque através do meu testemunho, através do conhecimento que eu venho buscando, através da transformação que eu venho vivendo, eu consigo ajudar pessoas. E esse é o meu propósito, ajudar mulheres a entender a sua real identidade, ao autocuidado, a trazer essa... Porque nós devemos ser a nossa primeira prioridade. Se nós não nos cuidarmos, se nós não cuidar da nossa beleza, como que a gente vai cuidar do próximo? Entendeu? Então, hoje, eu falo que eu me sinto realizada. Claro que é um caminho, mas eu entendi que a Pharmacy, ela chegou na minha vida para ser o primeiro degrau, para voltar à real identidade, a voltar ao brilho, né, profissional, ao entender qual é o meu propósito. E ao longo, né, do tempo, eu venho desenvolvendo, eu venho buscando conhecimento, eu venho transformando, mas hoje, assim, de coração aberto, eu falo que eu sou extremamente realizada. Eu sou grata a Deus, né, porque tudo tem um propósito, tudo tem um direcionamento, e eu busco muito isso.
e cada dia eu tenho mais certeza, né, que é esse o meu propósito e eu venho desenvolvendo, eu venho buscando, eu venho entendendo. Muito bom. Que maravilha. Vai entrar no pilar espiritual, né? Como todas todas não. Uma boa parte das pessoas que tiveram sucesso no mundo todo, grandes empresários, CEOs, e que conseguiram conquistar o sucesso, e o sucesso, a gente acaba pontuando a questão do sucesso financeiro, eles entendem que realmente a riqueza não tem nada a ver com o dinheiro. Isso significa o quê? Que a fé, né, ela vai redefinir o sucesso. Então, a fé que as pessoas têm em Cristo, em Deus, redefine no que elas crerem, vai redefinir o sucesso. Então, o sucesso que era o status e o lucro, né? Então, os números e o convívio social, o destaque social, ele se transforma, ele passa para propósito e legado. Então, essa é a grande diferença. Aí a gente pergunta, mas todas essas pessoas, elas acreditam em Deus? Não. Tem pessoas que são muito bem-sucedidas que não acreditam em Deus, que vivem do dinheiro e do status. Sim. Mas aquela que crê, essa sim tem a sua vida, né, redefinida. Então, ela vai partir desse mundo, da Terra, e ela vai deixar um legado aqui. Ela vai deixar uma continuidade. Ela não vai ser esquecida. E grandes pessoas, né, personalidades, vamos dizer, né, assim, que hoje tem essa linha, esse caminho, né, de busca espiritual. São, por exemplo, Stephen Curry, que é jogador da NBA, um grande arremessador da linha dos 3 pontos, talvez o maior de todos os tempos. Denzel Washington, ator. Taylor Swift, né, uma pop star americana que vencedora, uma luz na vida dos nossos adolescentes, pré-adolescentes, todos amam, extremamente conteúdo assim incrível, muito compositora, cantora, então traz uma mensagem muito profunda nas músicas dela. Simone Biles, campeã olímpica, não sei quantas medalhas ela já teve, mas medalhas de prata, de ouro e reviravoltas, né? Então, problemas de depressão nas Olimpíadas do Brasil, até acho que ela não competiu porque estava com uma crise depressiva grande, ela teve que desistir. Não, na penúltima, não foi a do Brasil, né? Do Brasil acho que foi 2016. 2020 ela não competiu, e aí ela foi e daí desistiu porque não estava tendo rendimento. E aí depois ressignificou e na 2024 ganhou inúmeras medalhas. Então são alguns exemplos de pessoas que no Brasil também a gente tem muitas, né? Uma delas é o Pablo Marçal, que é meu mentor e um cara que eu ressignifiquei completamente, porque ele passa uma impressão muito diferente do que ele de fato é. Que bacana. Aqui você citou a questão do Pablo Marçal, mas eu quero perguntar para você, Ana, como nós estamos falando desse universo feminino, você tem alguma mulher que você admira e que tem algum significado nessa mudança na tua vida, e por quê? Pode até ser mais de uma também, Pode, né? ser mais de uma, claro que sim. E eu não posso entrar nesse grupo, né? Não, mas a Mai entra. Sim, tem a Camila Vieira, para mim, hoje, ela é uma referência como mulher, como mãe, como empresária. Inclusive, ela é minha mentora também. E ela traz essa essência, porque eu me inspirei muito na história dela.
porque ela precisou chegar a quase, né, a um pedido de divórcio para ela buscar a real identidade dela, ela entender o que levou ela a esse pedido de divórcio. Então, hoje a Camila, para mim, assim, é a minha principal referência, tanto é que todo o conhecimento que eu venho adquirindo, ela tem, né, um papel principal na minha vida também. A minha comadre Marise, que eu admiro muito pela pessoa sensível, pela pessoa amorosa. A gente fala que nós somos Maria e Isabel. Nós estamos sempre juntas e é em todos os momentos, David. Então, assim, para mim são as duas principais mulheres que Tem hoje... essa referência na sua vida. Que tem essa referência na minha vida. E sobre o que o Deep estava falando... Relacionado à transformação. A tá? transformação. Eu não isso. quer dizer que ela desonre a mãe dela, Não, pelo contrário. não. Dona Lourdes, um beijo no seu coração. Não, a minha mãe Te tem amo. o papel, né, principal como mãe, mas nesse processo de transformação, até porque eu falo que as pessoas mais velhas, assim, né, no caso da minha mãe, elas não têm tanto conhecimento, talvez não tem tanta essa busca. Inclusive, a minha mãe, ela começou a ver a minha transformação e ela pediu para entrar na jornada também. Então, hoje ela também está no processo, porém, eu falo que referência de transformação, referência de mulher empresária é a Camila Vieira e a Marisa, minha comadre. Que maravilha. E falando nessa questão que o Deep até veio um ponto bem importante sobre reconhecimento, sucesso e dinheiro, dentro da Pharmacy eu tive um período em que eu me destaquei muito, inclusive foi um período curto, de 4 meses, que foi no início, né, da jornada, tudo aconteceu muito rápido. E eu tava no processo de, né, descobrir a real identidade, de voltar, e eu tava querendo... Você imagina, a minha maior dor era o profissional, e Deus me deu, então... por um certo período, eu larguei tudo. Mergulhou, né? E mergulhei. Só que aí eu me perdi. Eu busquei o reconhecimento, eu busquei o dinheiro, eu busquei o sucesso. Mas eu falo que a partir do momento que a gente tá na jornada, que a gente entende, que a gente toma consciência, é tudo muito rápido. Então, quando eu percebi que eu estava deixando de lado a minha família, deixando de lado, né, a minha rotina, Deus, o meu esposo, os meus filhos, os meus amigos, foi aonde eu parei tudo. Eu dei um start. Mas a gente não pode esquecer o principal. Não pode. E aí eu fui, né, voltei, né, na minha consciência, e eu falei, tá, quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Quais são as minhas prioridades? Aí é uma parte muito importante. Às vezes a gente busca muito o sucesso, o reconhecimento, o profissional, mas a gente esquece do principal, a fonte. E se perde, né? E se perde. É igual o cachorro correndo atrás de uma moto, sabe? Ele corre, daí você para, ele para de latir. Fala, acabou. Acabou, e agora? Eu vou fazer o quê? Vou pra onde? E foi um período bem importante, assim, tanto é que em 4 meses eu alcancei a diretoria, que é o primeiro ranking da empresa, assim, o reconhecimento, mas eu entendi que isso não fazia sentido pra mim. Eu não estava ali pra buscar o reconhecimento, mas sim em busca do meu propósito, em ajudar pessoas. Claro, eu sempre falo que o financeiro é uma consequência. É uma consequência, a gente precisa, né? É fundamental. É fundamental. Mas Quando se corre atrás do dinheiro, é perigoso. se perde. E aí eu voltei, e nesse caminho de volta foi onde eu comecei, né? Eu fui fazer formação em coach, eu também fiz o treinamento de analista de perfil comportamental, gestão de pessoas e com comportamento em perfil comportamental. E eu entendi que são ciclos, mais uma vez. Eu estou numa fase de transição, então eu falei, agora eu entreguei para Deus e eu estou aguardando, né? Eu estou numa fase encerrando um ciclo com a Pharmacy. Como diz, tem uma nova etapa por vir. Uma nova etapa por vir, que inclusive aguardem, que tem muita coisa nova para chegar aí, para novidades. Gente, que papo nota 10. Tá maravilhoso. Só que
infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. Poderíamos ficar aqui ainda horas batendo papo, que tá bom demais. Mas eu quero aproveitar já, você que escreveu aí na live, eu quero. Gente, nós vamos fazer o sorteio desse kit aqui. E tá cheio, tá gostoso o trem, que tá bonito, ó. Cheirinho de fome aqui dentro, aquele docinho maravilhoso da Bolano Casa de Chocolate. Então, você que escreveu eu quero, lembre-se disso, tem que estar escrito eu quero. E aí nós vamos fazer o sorteio e com detalhe, Dip, nós vamos mudar um pouquinho como que funciona. Nós vamos fazer o sorteio com você que se inscreveu, mas nós só vamos revelar quem ganhou na próxima live. Aí você vai estar conosco na próxima live para saber se você ganhou ou não. E hoje também, além desse kit da Bolano, Vão ser 2 ganhadores. 2 ganhadores. Nós vamos ter esse kit aqui da Pharmacy. Então temos esse kit maravilhoso com batom, máscara, com um monte de produtos que vai ajudar ainda mais realçar a sua beleza exterior. Vai dar Então, pra dar uma rebocada boa. opa, Boa, eu sempre boa. falo assim, dá para passar um betume legal. Aí. Gente, então não esqueça, eu quero 2 sorteados e aí no próximo encontro, ó, já tá caindo aqui. No próximo encontro nós vamos saber quem vai ser o Felizardo ou a Felizarda. Dá tempo de você chamar mais alguém para entrar na live nesse finalzinho, escrever eu quero e vai estar concorrendo a esses 2 kits maravilhosos. Gente, muito obrigado você que ficou conosco durante todo esse tempo. Hoje que a gente falou muito sobre ressignificar a nossa vida, encontrar um propósito e dentro desse propósito a gente viver a transformação. Dip, muito obrigado. Amém. Mais uma vez agradecer, gratidão eterna ao nosso grande Pai, a todos os nossos ouvintes que puderam participar, que puderam interagir e também absorver um pouquinho desse conteúdo que pode estar modificando o coração de vocês, pode estar sendo um startzinho aí para que mudanças e coisas novas aconteçam na vida de vocês e nas famílias de vocês. Um beijo grande a todos, até a próxima semana. E, gente, não podemos deixar de, com muito carinho e gratidão, Ana, obrigado por ter aceito o convite, de ter estado conosco durante todo esse podcast, ter compartilhado a tua história, a tua vida, momentos pessoais, momentos íntimos da tua vida, que com certeza ajudaram e irão ajudar muitas pessoas, vendo toda essa trajetória de superação, de busca, de encontrar o seu propósito em Deus e nesse propósito você dá aquela virada de chave. Então, muito obrigado pela tua presença e por ter nos presenteado com essas histórias de superação e de vida. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Eu falo que a gente não pode perder essas oportunidades que Deus nos concede. Eu gostaria também de agradecer você, David, né, pelo tempo, pelas perguntas. Eu acredito que sempre é uma troca, mas eu preciso honrar a vida, né, do Luiz Fernando Dip, do meu compadre, Amém. do meu amigo, que é um exemplo de ser humano, um exemplo de marido, de pai, profissional incrível que eu admiro muito. E eu agradeço, né, por esse convite. Eu confesso que me pegou de surpresa, porque a gente está, né, na busca, mas eu não imaginei que eu seria convidada. É um privilégio. Eu falo que muitas vezes a gente não dá a importância que a gente, né, a relevância que a gente tem para as pessoas. Então, estar hoje participando desse podcast com pessoas especiais como vocês tem um significado muito grande para mim. Foi uma grande Então, honra para nós também, né? Uma grande honra para nós e com certeza muito valioso. É um conteúdo que vai ser eternizado e as pessoas vão poder aprender bastante. Muito obrigada, então, mais uma vez. Espero ter contribuído, né? Eu falo que
é muito natural, é de coração, a gente não ensaiou nada, né? É tudo guiado pelo Espírito Santo, então o que veio a gente falou com muita sinceridade, com muita verdade, com muita humildade. E é esse o nosso lema, né? Poder impactar vidas, né? E eu me coloco à disposição, quem precisar de ajuda, quem tiver interesse, pode me chamar, eu me coloco à disposição, que eu estou aqui realmente para cumprir esse propósito e ajudar pessoas, principalmente mulheres, que desejam, né, estar nessa jornada de busca de conhecimento, de autocuidado. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos Maravilha, dar um tchauzinho gente. para todos lá, ó, David. Bom, pessoal, Beijo. Deus abençoe. Isso é ir além da razão. E já quero dizer para você, se esse episódio de hoje ressoou um pouquinho no seu ouvido e desceu para o seu coração, compartilhe essa live, marque pessoas. E já quero de antemão dizer para você que a gente nem combinou com o pessoal da equipe, mas nós vamos oficialmente criar o Instagram do Além da Razão, onde você vai poder acompanhar os cortes, videozinhos curtos, pequenos cortes de todas as lives das anteriores e das que estão a partir de hoje também, com a Ana e com os demais convidados. Então, já quero pedir que você procure lá no Instagram, Além da Razão, aí você se inscreve para a gente ter um monte de inscritos, pessoas seguindo, acompanhando, porque é conteúdo de qualidade que nos leva a ir além da razão. E como eu sempre digo, não é, Dip? A pergunta é só o início. A resposta nem sempre é o final. Vamos juntos, além da razão.